Questionar é preciso. Olá, meus bons amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Questionar é Preciso. Hoje ocupamos pouco tempo de vocês. Aos interessados em histórias de reencarnação, trazemos uma narrada pela médium espírita Ivone do Amaral Pereira, onde nestas poucas páginas ela relata fatos acontecidos em sua própria vida. Algumas lições valiosíssimas tiramos deste pequeno volume, como: o amor nunca morre. Mediunidade não é sinônimo de santidade, como temos uma séria tendência a pensar. Uma outra lição: nunca estamos sozinhos. Os sonhos nos dizem muito mais do que acreditamos, e a lição principal é que somos responsáveis por todos os nossos pensamentos e atos, tendo, portanto, que responder por estes. Falar da autora do livro é até desnecessário, tendo-se em vista o número de obras que ela deixou. Mas, apenas como título de complementação, Ivone Pereira serviu como médium de 1926 até o ano de 1980, quando um acidente vascular cerebral impossibilitou-a para a atividade mediúnica. Na noite de 9 de março do ano de 1984, vitimada por trombose, ela desencarnou durante uma cirurgia a que se submetera no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Inhaúma. Ela tinha 83 anos e mantivera-se solteira, cumprindo dignamente o mandato mediúnico, exercido com amor e total devotamento ao semelhante. Foram inúmeras as suas obras, conforme já dissemos, todas conhecidas do público espírita brasileiro. Termino salientando que esta poderia ser uma história de ódio, tendo em vista tantos acontecimentos. Mas os protagonistas escolheram que fosse uma história de amor. Vamos lá? Livro Um Caso de Reencarnação. Eu e Roberto de Canaleiras. Por Ivone do Amaral Pereira. Todo encontro com outro ser humano tem sentido e deve significar algo no plano da criação de Deus. Peter van der Meer. Apresentação. Nenhum outro interesse, a não ser o desejo de servir a doutrina do Consolador enviado por Jesus, sob cuja proteção venho operando a minha reabilitação moral e espiritual, me impeliu a publicar estas páginas. Meu desejo único é testemunhar a veracidade da doutrina dos Espíritos e, quem sabe, consolar e reanimar corações que se viram colocados em situações dolorosas, como as que me atingiram, transmitir-lhes a segurança, a fé e a esperança com que fui socorrida pela misericórdia de Deus e a proteção dos bons espíritos, e dizer-lhes da realidade da mensagem que o Alto concedeu à humanidade através da terceira revelação, que é o Espiritismo. Estas páginas encerram, portanto, um testemunho, talvez o último que me foi necessário dar à lei de Deus nesta existência que tive, tão fértil em testemunhos de diferentes gêneros. Espero que o leitor me compreenda e jamais me acuse de vaidade por escrever este relatório. Em verdade, nesta minha vida tão longa e atribulada, apenas fortalecida e consolada pela doutrina espírita, não tive tempo, nem razões, para alimentar vaidades de qualquer espécie. Quem leu os livros mediúnicos que, mercê de Deus, eu recebi, ditados por nobres entidades do mundo espiritual, minhas protetoras, entre elas Adolfo Bezerra de Menezes, Charles e até mesmo Camilo Castelo Branco, certamente estará lembrando de uma personagem espiritual denominada Roberto de Canaleiras. Vemo-la em Memórias de um Suicida, citada pelo grande Camilo, convalescendo dos traumas perispirituais consequentes de um suicídio. Vemo-la também em Dramas da Obsessão,
referida por Adolfo Bezerra de Menezes, de quem foi assistente auxiliar no mais belo trabalho de desobsessão de que me foi dado coparticipar até hoje. Vemo-la principalmente em Recordações da Mediunidade, trabalho que traz o meu nome como autora, mas que, em verdade, foi redigido e orientado por Bezerra de Menezes e Charles através de intuições. Vemos o mesmo espírito mencionado por Charles no livro Nas Voragens do Pecado, em existência anterior, sob o nome de Luiz de Narbonne. Vemo-lo depois em O Cavaleiro de Númiers, em encarnação posterior àquela, com o nome de Henry Númiers. Vemo-lo ainda no pungente caso O Drama da Bretanha, sob o nome de Arthur de Guzmán de Vreux, e finalmente, em meados do século XIX, com o nome de Roberto de Canalejas. Em verdade, não sei se este último nome seria com efeito a verdadeira identidade desse espírito que foi o meu constante companheiro de lutas amorosas e quedas dramáticas através do tempo. Os espíritos nem sempre revelam seus verdadeiros nomes, e parece que muitas vezes ocultam mesmo a própria identidade. Principalmente se, quando encarnados, foram conhecidos ou populares na sociedade em que viveram e ficaram marcados pela história. Desconfio, portanto, que este nome, Roberto de Canalejas, nada mais é do que um pseudônimo que encobre uma personalidade ligada à literatura europeia do século passado e à medicina, pois, como espírito, sempre fez literatura mediúnica comigo. Só não ditou versos, porque eu não possuo a especialidade mediúnica de versejar, e confessava haver sido médico em sua última existência. Concedia receitas por meu intermédio e por mais 2 médiuns receitistas no antigo Centro Espírita de Lavras, hoje Centro Espírita Augusto da Silva. Tanto homeopatas como alopatas, sempre com excelentes resultados. E, certa vez, ainda em Lavras, recuperou, em apenas alguns dias, a saúde de minha mãe, desenganada por 4 médicos que lhe não puderam levantar o diagnóstico, receitando-lhe 12 cápsulas, de cuja composição não me recordo mais. Ao que parece, porém, sua especialidade era pediatria, pois foram notáveis as curas feitas por ele em crianças com o tratamento homeopata. Não sei se já existia a pediatria em meados do século passado. O que sei é que esse amado espírito era exímio em tratamento de criança e que foi médico espanhol abnegado, que perdeu a saúde no sacerdócio da medicina, porquanto foi também um dos pesquisadores do bacilo da tuberculose, o qual, por esse tempo, não fora ainda descoberto. O micróbio da tuberculose, o bacilo de Koch, foi descoberto em 1882 pelo médico alemão Robert Koch. Por grandes desgostos domésticos, Roberto, adquirindo a tuberculose durante este humanitário serviço, deixou-se morrer, sem procurar tratar-se. Precipitou mesmo o próprio desenlace com visível desrespeito a si mesmo, o que o fez entrar em além-túmulo como reincidente no suicídio, visto que, como Henry Númiers, no século XVII, cometera essa terrível infração às leis de Deus. Ora, o espírito Roberto de Canalejas exerceu a poderosa influência em minha presente vida e estou certa de que em minhas vidas anteriores também. Foi ele o meu esposo incompreendido e desprezado de minhas passadas existências. Eu o via diariamente, por assim dizer, desde os meus 4 anos de idade, como citado na obra Recordações da Mediunidade, conhecida por grande número de leitores. Influiu de tal forma em minha vida, durante a minha juventude, que dos 14 aos 16 anos chegou a obsediar-me, demonstrando sempre excessiva ternura, muito humana para um espírito desencarnado havia tanto tempo. Retirava-me do corpo frequentemente, mesmo durante o dia, permanecendo eu em transe, por assim dizer, cataléptico, durante várias horas. Nunca me foi permitido recordar o que se passava nessas fugas que me impunha. Tudo isso, porém,
afetou profundamente o meu estado de saúde física e psíquica. Foi então que, a pedido de minha mãe, houve a interferência providencial de Zico Horta, antigo presidente da Associação Espírita Bittencourt Sampaio, de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, falecido no ano de 1947. Roberto foi assim fraternalmente aconselhado a se deter no seu assédio amoroso junto a mim, conformando-se então com a separação que seria necessária ao equilíbrio espiritual dele próprio e à recuperação dos meus erros contra ele. Sempre bondoso e paciente, dizia que me perdoara tudo, desde muitos anos antes, e não havia necessidade de que eu sofresse punições pelo que lhe fizera. Finalmente concordou em afastar-se de mim, em meu próprio benefício, e durante alguns anos não o vi, nem o pressenti ao meu lado. Embora não fosse uma entidade propriamente adiantada, iluminada, por muito presa ao passado que lhe fora caro até certa época, era, contudo, um caráter liberal, prestimoso, honesto, escravo daquilo que entendesse por dever, além de amoroso e apaixonado. Fora, porém, suicida, levado pelos grandes desgostos domésticos, a morte de uma filha de 5 anos de idade, a quem muito amava e a quem comunicara a tuberculose, por ele adquirida durante as pesquisas para a descoberta do micróbio da terrível doença, pesquisas que apaixonaram os médicos do mundo inteiro no século passado. Passei então algum tempo sem a menor notícia desse querido companheiro de vidas passadas. Cheguei mesmo a sentir saudades dele, e tudo me fazia lembrá-lo, como se o tivesse perdido na véspera, pois se outrora eu o ofendera com uma traição, agora sentia que o meu arrependimento era profundo e que o amava muito, e me dispunha a tudo sofrer, a fim de expiar o deplorável pecado, merecer de Deus o perdão e recuperá-lo para o meu amor. Mas nunca pedi notícia do seu espírito a nenhum médium, a nenhum guia espiritual, nem mesmo ao Criador, compreendendo que nada merecia e que ele necessitava serenidade e paz a fim de progredir. Apenas orava, aconselhada por Zico Horta, e chorava pedindo perdão do Pai. Em tais condições, sofrendo conscientemente pelo erro cometido em vida anterior, erro que eu conhecia, pois Charles, o meu amado pai da mesma época, e o próprio Roberto não me deixavam esquecer. Dediquei-me à doutrina espírita na primeira juventude, ansiosa por conhecê-la quanto possível e fortalecer-me para as provações. Os testemunhos que, eu sabia, viriam com intensidade. Não me atemorizei diante de tais perspectivas. Por isso que desde a infância eu vinha recebendo noções preciosas da doutrina espírita. Meu pai, o atual senhor Manuel José Pereira, ministrava aos filhos ensinamentos evangélicos e espíritas 2 vezes por semana. Uma espécie de culto de evangelho no lar, baseando-se em O Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o que muito beneficiou a todos nós, pois abraçamos tais ensinamentos para sempre, com respeito e fervor. Os protetores espirituais, entre outros, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes e Charles, ao que parece, iniciaram a minha reeducação à base do Evangelho e doutrina espírita, porquanto, apesar de reincidente em erros muito graves, diziam que, se perseverasse a fé e me conservasse sensível à sua direção, venceria, por ser eu, já um espírito profundamente arrependido, disposto à emenda. Então, submeti-me a tudo. Foi Bittencourt Sampaio o primeiro a predizer-me que jamais contrairia matrimônio, que viera ao mundo apenas para testemunhos de reabilitação e trabalhos doutrinários. Mas, como toda jovem, desejei casar-me. Não obstante, o respeito devido aos conselhos dos guias e à memória de Roberto de Canalejas. Mas foram infrutíferas todas as tentativas, as quais muito afligiam a Charles e ao próprio Roberto. Sofri então e fiz sofrer a outrem. Mas, se sofri, de mim mesma foi a responsabilidade, pois fora avisada de que não tentasse o matrimônio. Eu não o merecia.
Como todos sabem, eu via o espírito Roberto e com ele falava desde a primeira infância. Nunca me foi dado lembrar do que tratavam as nossas frequentes conversas, não obstante as mesmas ocorrerem durante a vigília. Lembrava-me somente da imensa bondade e ternura com que me falava, o que me fazia bem, e por isso me aquietava. Pois fui criança infeliz e sofredora, justamente por me recordar dos seres amados da vida anterior, agora ausentes de minha presente vida. Ao atingir os 12 anos, essa entidade amiga fazia-me escrever longamente, mas não assinava. Produzia então pequenas crônicas de fundo moral e contos muito objetivos. Trabalhos impossíveis de serem produzidos por uma criança dessa idade. Assim, prossegui até os 16 anos. Algumas dessas produções, devidamente corrigidas, foram publicadas em jornais do interior e em uma antiga revista feminina do Rio de Janeiro com o meu próprio nome. Mas eu sabia que não eram de minha autoria, pois via Roberto frequentemente ao meu lado, fazendo-me escrever. Não pensava, nem meditava para esse fim, apenas escrevia, sofregamente. Mais tarde, explicou ele, que me preparava para futuros desempenhos no campo da literatura espírita. O receituário, porém, verificou-se muito mais tarde, depois que assumi responsabilidade no antigo Centro Espírita de Lavras, o primeiro em que trabalhei como médium, autorizada pelos guias espirituais. Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes e Augusto José da Silva, este último patrono do espiritismo em Lavras e em toda a sua imensa região, os quais ainda hoje me dirigem e protegem ao lado de Charles e outros amados amigos da espiritualidade. Conto, pois, agora em 1978, com 52 anos de mediunidade ativa e responsável. Mas, como se vê, muito antes eu já escrevia, mediunizada por esse Roberto de Canalejas, sem responsabilidade e sem mesmo haver passado por sessões de desenvolvimento mediúnico, às quais, inclusive, nunca assisti. Uma vez afastado de mim pela ação de Zico Horta em minha adolescência, deixei de ver Roberto. Passado algum tempo, no entanto, o destino levou-me para Lavras, onde vivi 6 anos com meus pais e irmãos. Na primeira semana que ali passei, o período de 1924, 1925, sem conhecer ninguém, fui convidada por uns vizinhos, também espíritas, para uma sessão de materializações de espíritos desencarnados na residência da médium Zulmira Custódia Teixeira da Silva. Excelente médium que fazia da caridade o esteio protetor da sua faculdade. Nessa noite tive, então, a surpresa de rever ali, na penumbra da pequena sala, a materialização do amado amigo de tantos séculos. Tal como o ouvia durante a infância e na adolescência. Era o mesmo, apenas um pouco mais sereno e resignado. Triste como outrora, pois sempre foi um espírito triste, com aparência física perispiritual um tanto doentia, conservando assim as impressões da antiga tuberculose que sofrera ou operando em si mesmo a chamada regressão de memória, a fim de melhor identificar-se. Falou-me com a costumeira ternura, dizendo-me que era e seria o amigo de sempre, e convidou-me a trabalhar com ele mediunicamente, pois desejava escrever por meu intermédio trechos de algumas de nossas vidas passadas. Ao desfazer a materialização, transfigurou os meus próprios braços nos dele, de forma que me vi, em plena assistência, com braços de homem, tão intensamente luminosos que clareou a pequena sala a todos, surpreendendo. A médium Zulmira trabalhava como a célebre médium Elisabeth d'Esperance, isto é, fora da cabina, de forma que a assistência, sempre diminuta, podia presenciar até mesmo o ectoplasma desprender-se dela e modelar a materialização. Ela apenas vestia-se com um roupão negro e velava o rosto com um pano igualmente negro. A partir dessa data, Roberto de Canalejas entrou a trabalhar comigo persistentemente. Concedia mensagens sobre suicídio, trazia espíritos de suicidas não só às sessões do Centro Espírita de Lavras,
como as de quaisquer outros, públicas e particulares, onde eu trabalhasse a fim de se comunicarem comigo ou com outros médiuns presentes. E avisou-me de que eu receberia um tratado clássico sobre o suicídio ditado do além, coisa a que não dei crédito. Por esse tempo, pouco se falava em suicidas, e nem mesmo preces eram proferidas em intenção dos mesmos. Roberto pedia essa caridade para tais infelizes, os maiores sofredores do além-túmulo, em sua opinião. Defendia a causa deles e um dia disse-me, numa comovente mensagem psicográfica a mim dirigida, o seguinte: eu, que fui um desses, valho-me de ti, que tanto amei, para pedir por eles e ajudá-los. Aquecia tudo e observava suas recomendações com humildade, respeito e muito amor. E de outra vez ele escreveu, tão humanamente amoroso que até me confundiu. Ele disse: era assim que eu queria ver-te outrora, submissa a mim, passiva, obediente, amorosa, cooperando nos trabalhos que realizei, mas, infelizmente, não quiseste. Quando realizamos em Lavras a memorável sessão de desobsessão descrita em Dramas da Obsessão por Bezerra de Menezes, então espiritualmente dirigida por Bittencourt Sampaio, coadjuvado pelo próprio Bezerra e Augusto Silva, este, diretor espiritual do centro, Roberto teve tal desempenho em torno do acontecimento, inclusive confortando e orientando, mais tarde, a família do suicida Leonel, que subiu de posto na hierarquia espiritual, se assim me posso expressar, obtendo só então a autorização para receitar, como médico que fora, em sua última existência, na Espanha. Desde então intensificou-se o nosso trabalho e ele se confessou satisfeito. Portava-se como dedicado médico, que em tudo pensava, prescrevendo até mesmo a alimentação do doente. Iniciou então o ditado de 2 livros, começando pelo último para atingir o primeiro, dizendo tratar-se de 2 existências assaz dramáticas que tivemos juntos, como sempre. Esses livros foram O Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Númiers, ambos sequência do livro ditado por Charles muito mais tarde, cujo título é Nas Voragens do Pecado, que é, pela ordem, o primeiro dessa trilogia dramática, todos publicados pelo Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira. Mas, ao ditar esses 2 primeiros livros, o espírito Roberto afligia-se muito. Sofria mesmo, porquanto seria necessário extrair da própria consciência cenas excessivamente dolorosas para ele, vivê-las novamente, padecer trechos cruéis do próprio passado, o que era penosíssimo para nós, ambos. Visto ele comunicar a mim as impressões revividas e eu as sofrer com ele, além de sofrer as minhas próprias, que igualmente se agitavam e intensificavam ao seu contato. Creio mesmo que Roberto não possuía condições psicológicas para tal trabalho, apesar de ser um intelectual. Não havia obrigatoriedade, por lei, para que ele o fizesse. Tratava-se apenas de um ato voluntário dele, o desejo de reviver em mim as consequências funestas dos meus erros então praticados, favorecendo-me, claro, o arrependimento. No entanto, ele deveria preparar-se para a reencarnação e não terminou a obra, porque viera a ordem superior, trazida por Bezerra de Menezes, para que se detivesse nesse labor. Os referidos livros estiveram, portanto, inacabados durante 40 anos. E só depois que concluí a minha tarefa, ou o meu compromisso relativamente aos livros, foi que Charles apresentou-se a fim de terminá-los, dando-lhes nova direção e sendo publicados em seguida. Faltava, no entanto, o último volume da série, que seria a nossa existência na Espanha no segundo quarto do século passado. Essa dramática existência de reincidências nos mesmos erros que me havia de marcar a consciência e cuja lembrança infelicitou a minha infância, decidindo-me de aí por diante, a emenda através da reeducação favorecida pela doutrina do Consolador.
Roberto acabara por afirmar não sentir forças bastantes a fim de escrevê-las. Encontrava-se ainda moralmente contundido por aquelas amargas recordações, e Charles predispôs-se a fazê-lo. Possuía fortaleza moral suficiente para realizar o feito, mesmo porque desejava que eu não a esquecesse totalmente com vistas à minha recuperação moral. Mas Bezerra de Menezes caridosamente interferiu e não consentiu, declarando que não havia necessidade de mais esse volume e que nem seria preciso que eu sofresse mais essa humilhação. Já me encontrava decidida à emenda e ao Consolador faria o de que mais necessitasse. E os episódios da Espanha, então, não foram escritos. Charles obedeceu. Apenas alguns dados foram liberados pelo próprio Bezerra a fim de serem descritos em Recordações da Mediunidade. Isso como contribuição para a instrução doutrinária, somente. Durante 7 anos, assim, trabalhei com o amado Espírito, companheiro dos séculos passados, que progredira muito e participava comigo de trabalhos variados sob a direção de entidades mais evoluídas do que ele, dentre os quais se destaca Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Augusto Silva, Padre Vitor, Eurípides Barçanufo, Charles e ainda outros. E tanto atendia ao receituário como à desobsessão, a ditados conselheirais, psicografados como a assistência a suicidas e aos moribundos. Há quem, junto a mim, ajudava na hora extrema. Era visto pelos videntes que mo descreviam tal como eu mesma o vi em minha infância. Era, enfim, em minha casa paterna, o espírito familiar, por todos queridos, qual uma pessoa mesmo da família. Entre mentes, ele continuava com o velho hábito de retirar-me do corpo, provocando como que o sono hipnótico, e levava-me em sua companhia para o além-túmulo. A última vez que este fato se verificou foi em novembro do ano de 1929. A noite toda mantive-me vencida pelo sono hipnótico, como que em estado cataléptico. Ao regressar, porém, pelo amanhecer, acompanhada por ele, não pude retomar o corpo. Uma debilidade extrema impedia-me de fazê-lo. Faltavam-me forças. Por sua vez, Roberto não conseguia habilidades ou virtudes magnéticas necessárias a fim de me auxiliar na difícil situação que me poderia levar ao desprendimento total, isto é, à morte do corpo. Pois bem certo era que, ansiosa por isso, estava eu. Por várias horas, contemplando o meu corpo estirado sobre o leito, frio, enrijecido como morto, vi os esforços por ele tentados a fim de me reviver. Aflito, perturbava-se sem nada conseguir. Finalmente, vi-o orar com veemência, suplicando o socorro do alto com as mãos entrelaçadas em prece e a fronte erguida para o além. Quase imediatamente apresentou-se então Bezerra de Menezes, revelando preocupação, aliás, quase uma contrariedade. Fez então como uma advertência, uma repreensão significativa a Roberto, sem que me fosse possível apreender o fraseado por ele usado, erguendo a mão direita com o indicador em riche, como admoestando-o. Em seguida, o nobre servo do Senhor, verdadeiro nome tutelar de todos nós, esse apóstolo do bem, espalmou a mão esquerda sobre a cabeça do meu corpo espiritual, que se mantinha à beira do leito, e a direita sobre a cabeça do meu corpo físico adormecido. Imediatamente deu-se a ligação, e eu recobrei a consciência já na posse do corpo, exatamente como fazemos nos trabalhos de desobsessão, quando transferimos o obsessor do obsediado para o médium a fim de ser esclarecido. Mas despertei por fases, lentamente, recuperando-me do sono hipnótico que Roberto provocara. No dia seguinte, sentindo-me adoentada, não pude comparecer ao centro para cumprir as tarefas mediúnicas e precisei de algum tempo a fim de me recuperar completamente. Nunca mais Roberto ousou provocar esse sono perigoso com o intuito de me levar em visita à nossa região do mundo espiritual. Em janeiro de 1930, transferi minha residência para Barra do Piraí, pequena cidade do estado do Rio de Janeiro, e até hoje, no caso aqui, julho de 1978, não voltei mais a Lavras.
Eu vivia embalada por uma felicidade íntima, espiritual muito grande, estudando devotadamente a doutrina, trabalhando em vários setores mediúnicos e doutrinários, bondosamente assistida pelos guias e os irmãos de crença da cidade, certa do amor e do perdão daquele magnânimo Roberto, que me dava todos os testemunhos possíveis de dedicação espiritual. Mas havia uma nuvem de apreensão a incomodar-me. Ele preparava a própria reencarnação que não mais poderia ser protelada. Ansiava, dizia ele, dar os testemunhos que precisava dar em plano terreno, a fim de conseguir paz e serenidade para trabalhos decisivos. Por essa época trouxe-me o espírito da filha que tanto amara, nossa filha na existência anterior. Comecei então a vê-la frequentemente, tal como outras pessoas da casa. É possível que Roberto assim agisse para meu consolo depois de sua reencarnação, pois certamente saberia também que a morte dessa criança fora o móvel principal do meu suicídio em Portugal. Porquanto meus erros naquele passado precipitaram o desaparecimento da filha querida. Tratava-se de uma linda criança de 5 anos de idade e que se deixava ver tal como fora em sua época. Eu ouvia que a chamavam Lelita, talvez um diminutivo do prenome Leila. Mas um outro médium, portador da qualidade de captar nomes de entidades desencarnadas desconhecidas com autenticidade, o que não é fácil para a grande maioria dos médiuns, garantiu-me que o diminutivo seria antes Lalita, pois ouvira-o do próprio Charles, quando este mandara-me um recado, dando-me notícias da mesma entidade. A presença desse gentil espírito se, por um lado, muito me edificava, por outro, afligia-me bastante, pois eu experimentava sentimento de culpa diante dela, e, arrependida do que praticara, compreendia o paraíso que perdera, menosprezando outrora aquele esposo ideal e aquela filha angelical pelas ilusões do mundo. Durante 12 anos, essa entidade deixou-se ver em nossa casa, qual se fora uma pessoa da família recentemente desencarnada. E, como se tratava de um lar espírita, chamavam-na de minha filha. Eu sentia intimamente que, efetivamente, era minha filha por laços espirituais, um poderoso elo moral espiritual entre mim e Roberto. Pois, desde muito antes, os lances desse drama, revelados por ele próprio e por Charles, quando dos meus desprendimentos espirituais, ou seja, regressão da memória, por eles próprios provocadas, durante a qual eu revia as cenas por mim mesma vividas, como mais tarde reviveria as dos romances recebidos do além. Os meus livros Amor e Ódio e Nas Telas do Infinito, escritos no Colégio Ismael, dependência do Grêmio Espírita de Beneficência de Barra do Piraí, tiveram essa criança como assídua assistente espiritual. Frequentemente eu a via à cabeceira da escrivaninha onde escrevia. O queixo encostado à mesa do móvel, em atitude discreta e humilde, juntamente com Charles ou Camilo, autores espirituais daqueles volumes, respectivamente. Isso martirizava-me, ao mesmo tempo que me consolava e exaltava o coração, pois não me era possível abraçá-la, beijá-la, tomá-la nos braços, como seria do meu desejo. Talvez também eu até mesmo me envergonhasse em sua presença ou de sua presença. E quantas reminiscências daquele passado dramático desbordavam da minha subconsciência como intuições. Intuições. Quem sabe se provocadas por suas vibrações, eu não sei ao certo. Ao fim de 12 anos, estando Roberto já reencarnado, isto é, pelo ano de 1943, eu não aguentei mais. Orei fervorosamente e pedi a ela, em lágrimas, que não me aparecesse mais, enquanto agradecia a caridade que me fora dispensada. Era uma situação anormal viver assim em 2 mundos, entre o presente e o passado, que se conflitavam em minha alma e me afligiam o coração. Pelo menos assim o pensei e senti. A partir desse dia, não mais a vi. A não ser agora, em 1978, tantos anos depois, quando a revejo
da mesma forma infantil, não tão condensada como antes, mas durante os passeios em além-túmulo, nos transes de desdobramento em corpo astral que vagas lembranças deixam. No dia 10 de março de 1931, em Barra do Piraí, à noite, eu terminava o expediente de receituário e atendimento aos sofredores em minha residência e revia trechos ditados, desde lavras, pelo espírito Roberto de Canaleiras, do livro O Cavaleiro de Númiers, o qual, então, trazia como título A Tragédia da Quinta Númiers, mais tarde substituído por Charles por aquele primeiro título. Roberto deixava-se ver, como de hábito, triste, amargurado. Terminado o receituário, continuou visível enquanto fiz a prece de encerramento. Então perguntei, vendo-o um tanto indeciso: "O que há mais, meu amigo?" E ele respondeu um tanto perturbado: "Eu venho despedir-me. Não poderei me comunicar mais. Eu preciso reencarnar. Conforme venho declarando, não posso protelar por mais tempo esse dever. Desejei reencarnar em tua família, mas não obtive permissão. Então irei para muito longe. Mas, na primeira oportunidade que tiver, te darei um sinal. Ora por mim. Adeus." Despediu-se também do Centro Espírita de Lavras, onde tanto trabalhara e fora tão amado, e pediu preces. A sua outra médium daquela cidade, pela época jovem, de 22 anos de idade, ainda vive, e por ela oro até hoje. Como é fácil compreender essa despedida. Feriu-me como se realmente eu tivesse perdido para sempre o amigo amado, cuja dedicação como espírito tanto consolara e beneficiara a minha vida e meu trabalho mediúnico. Sofri e chorei, considerando a reencarnação o fato mais doloroso do que a desencarnação. Tive a sensação de que o perdera para sempre e que aquele amor tão santo, tão antigo, desfazia-se sem deixar esperanças. Restavam-me, porém, o sempre amado Bezerra de Menezes, o não menos amado Charles e a menina Lelita ou Lalita, a filha que ele me trouxera e a qual eu veria ao meu lado até o ano de 1943. A partir daquela data, porém, da reencarnação de Roberto, modificou-se tudo em minha vida. Embora continuasse realizando minhas tarefas mediúnicas em vários setores doutrinários, fui chamada aos testemunhos e comecei a sofrer mais, muito mais, do que até ali sofrera. Dificuldades de toda a espécie, decepções, desilusões mesmo no círculo familiar, humilhações que me abatiam sem trégua nem piedade. Tudo investia contra mim, até mesmo tentações mundanas, causa da minha perda no passado. Transferi-me para o Rio de Janeiro em novembro de 1943, onde a avalanche de sofrimentos recrudesceu, pois eu vivia, por assim dizer, só, com meus pais já desencarnados. Não mais me era possível, pela ocasião, viver sob o teto de outros familiares. Meu consolo, a força para tudo suportar e vencer, era compreender que tantas lutas eram resgates do meu mau passado. E o amparo fornecido pela amada doutrina espírita, no seio da qual eu me criara e educara. Nunca me senti desfalecer de desânimo ou desesperança. Via, frequentemente pela madrugada, às vezes à beira do meu leito, os espíritos de minha mãe e de Charles, os quais diziam: "Resiste, resiste, minha filha. Tudo isso é testemunho que precisas apresentar à lei de Deus a fim de reaver tua honra espiritual. É resgate de um passado de erros. Estaremos contigo. Confia em Deus." Não obstante tão árduas lutas, continuei obtendo livros ditados do além. Leon Denis apresentou-se a fim de rever e melhorar doutrinariamente o livro Memórias de um Suicida. O tratado clássico anunciado por Roberto, quando mais intensos e humilhantes eram os meus sofrimentos. Não desejo aqui relatar as peripécias por que passei durante esse longo período de provações. Seria fugir ao tema dessas páginas. Mas meus padecimentos teriam me levado ao desespero, não fora a proteção da doutrina espírita que sempre veio em meu socorro e reconforto.
Em novembro de 1955, começaram a sair os meus livros, publicados pela editora da Federação Espírita Brasileira. À proporção que saíam, meus sofrimentos diminuíam e os testemunhos deixavam de ser tão rigorosos. Senti-me, pois, mais aliviada a partir da publicação dos primeiros livros. O convívio fraterno e carinhoso que recebi da Federação foi o amparo celeste que me acolheu e realizou, a tal ponto que passei a considerá-la como a minha casa paterna. Eu já não pensava em Roberto de Canalejas. Creio que nem mesmo orava mais por ele. Às vezes lembrava-me da época em que com ele trabalhava mediunicamente. Mas era apenas uma saudade despertada pelas citações a seu respeito, feitas em alguns livros pelos amados protetores ditados por meu intermédio. As lutas sofridas, os trabalhos da vida e os serviços espirituais, a presença de novos amigos do além, tais como Fred, Chopin, Camilo Castelo Branco, Leon Tolstói e outros, que sofriam e me solicitavam auxílio em nome de Jesus, empanaram a antiga emoção suscitada pela atuação de Roberto. Em 1962, 1963, Leon Tolstói ditou-me o seu livro Ressurreição e Vida. 4 dentre os contos que formariam este volume não puderam ser incluídos no mesmo, a fim de não tornar a obra demasiadamente extensa. Foram, então, postos de quarentena, até que pudessem ser aproveitados para o volume cujo título foi Sublimação. Juntamente, o segundo capítulo deste livro, Amor Imortal, narra um drama de amor onde se destacava o idioma universal Esperanto como elo de reaproximação de duas almas separadas por uma reencarnação punitiva. Já Bezerra de Menezes, em 1956, me havia ditado A Tragédia de Santa Maria, onde igualmente aparece o Esperanto como o elo de aproximação de duas criaturas que se haviam amado em existência anterior, mas agora, no século XX, se encontravam reencarnadas em países diferentes. Mais tarde, graças à sequência dos acontecimentos em minha vida, meus familiares me advertiram de que esses 2 livros seriam uma profecia, um aviso com que os meus amigos espirituais, gentil ou caridosamente, me quiseram favorecer, pois que efetivamente todos os acontecimentos importantes de minha vida me foram pré-anunciados. Mas, então, nenhuma intuição fez estremecer meu coração. Fiquei indiferente diante destes livros. Apenas me senti reconfortada por ambos terem sido bem recebidos pelo público. Não obstante, algum tempo depois da reencarnação de Roberto de Canalejas, comecei a sentir acentuado interesse pela Polônia, país longínquo, situado no outro extremo do mundo. Como Fred, Chopin começou a me aparecer exatamente no ano de 1931. Supus que meus pensamentos se voltavam para aquele país, motivados por este encantador espírito, cuja nacionalidade terrena fora realmente polonesa. Assim pensei durante vários anos, sem que quaisquer intuições me viessem surpreender. Arrasada, massacrada durante a última Guerra Mundial, recrudesceu o meu interesse por essa pátria sofredora, a Polônia. E como todos os corações que sofrem, que sentem, sofri e orei pelos mártires poloneses. Pois bem, no dia 20 de novembro de 1964, fui surpreendida com o recebimento de um belo postal, provindo de Varsóvia, a velha capital da Polônia, escrito em Esperanto, datado de 12 do mesmo mês, convidando-me a uma correspondência amistosa, como é comum entre esperantistas. Assinava-o um senhor Z.P. Peço perdão aos leitores por não revelar nestas páginas a sua identidade completa. Esta, porém, com todas as indicações precisas, encontra-se em poder da Federação Espírita Brasileira com o meu pedido para somente ser revelada, se necessário, depois da minha morte. Não sei que emoção violenta me surpreendeu a alma ao ver aquela caligrafia perfeita, magnética, cujo autor me honrava com tal convite do outro extremo do mundo. Como, porém, este senhor Z.P.,
que completara 33 anos de idade, a 18 de outubro daquele mesmo ano, descobriu o meu humilde endereço num subúrbio do Rio de Janeiro, na longínqua América do Sul? É voz corrente que o acaso não existe. Às vezes, defrontamo-nos com um acaso tão sutil e tão inteligente que se diria provocado pela lei moral de atração, como tão bem nos informa o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu recebera em julho daquele mesmo ano, de 1964, 5 circulares de uma corrente fraterna para o intercâmbio de cartões postais. Tratava-se de um movimento de juventude. Eu, porém, já não era jovem. Não deveria envolver-me, portanto, nesse passatempo. No entanto, a atenção aos amigos que me endereçaram as circulares, atendi ao convite e fiz as mesmas, endereçando-as a outros tantos amigos, assinando meu nome e endereço no final da lista de nomes a serem contemplados com um postal. Mas assinei-me com o prenome atual, usando, no entanto, o sobrenome que teria sido o meu em minha existência passada, de Guzmán. Essas cartas, caindo em mãos de esperantistas, incorrigíveis idealistas, foram traduzidas para o encantador idioma do Dr. Zamenhof e enviadas para a Europa Central e do Norte, isto é, a chamada Cortina de Ferro, onde se aglomeram excelentes esperantistas. Uma delas foi ter as mãos de ZP, cedida por um amigo que não se interessou pelo movimento. Mais tarde declarou-me o próprio ZP que meu nome, nessa circular, encontrava-se no meio da lista e não no início, mas que preferiria escrever-me mesmo assim, porque simpatizara com o meu nome e sentira algo indefinível dentro dele próprio. Seria necessário, porém, corresponder à gentileza do esperantista de Varsóvia. Entre esperantistas, não é correto deixar sem resposta carta ou postal de um co-idealista. Mas eu, que fazia propaganda do Esperanto desde muitos anos antes, e que amava mesmo esse fraterno idioma, e tinha obtido do além 2 livros e uma bela narração que o proclamavam como idioma ideal para a confraternização dos povos, ainda não o aprendera. Foi-me então necessário recorrer a um amigo espírita esperantista, o senhor A.S., pedindo-lhe que lesse o postal para mim. Fiz a resposta em português, e o mesmo A.S. verteu-ma para o Esperanto. Era dezembro, fim de ano, e escrevi pequena carta ao senhor ZP, cumprimentando-o pela passagem do Ano Novo de 1965. Procurei então estudar o idioma com imenso amor, o coração emocionado, sem bem saber a razão por que me emocionava tanto. Meu tempo, no entanto, era escasso para me dedicar a esse estudo como seria devido. Meus compromissos com a doutrina espírita eram imensos e urgentes, e não poderia arredá-los para segundo plano. Frequentemente, então, me socorria a A.S., para que as respostas às cartas de Varsóvia não sofressem delongas. Assim se estabeleceu assídua correspondência em tom veemente e gradativamente caracterizada por expansões cada vez maiores. De semanal, no início, fora necessário passá-la a quinzenal, porque a assiduidade nos confundia e já não sabíamos de que carta recebíamos resposta. No fim de alguns meses, essas missivas já não eram amistosas ou fraternas tão somente, mas declaradamente amorosas, que, enchendo-nos a alma de inefáveis emoções, transformavam a nossa vida, consolavam as nossas amarguras, realizavam os sonhos do coração. Eram, com efeito, 2 almas que se encontravam e se amavam com estranho fervor, com sentimento sublimado e inexplicável, que encantava, alegrava, satisfazia, embora também trouxesse a amargura da saudade e da impossibilidade. As cartas de ZP eram belíssimas, suaves, apaixonadas, escritas em esperanto castiço que dominava tão bem quanto a própria língua materna, o Esperanto de Zamenhof. ZP, muito culto, era engenheiro mecânico,
professor da sua especialidade, falando e escrevendo 7 idiomas. Eu me senti humilhada, compreendendo-o muito acima de mim em cultura, porque pobre de mim, singela médium, agora nele pensando dia e noite e por ele orando com ternuras, por assim dizer, maternais. Sofria dolorosas provações para me reabilitar diante de Deus. Às vezes, escrevia-me em cativantes cartas, coisas assim, muito parecidas com as antigas mensagens do já olvidado Roberto de Canalejas. Em uma destas missivas, ele assim se referiu: suas cartas e seu amor transformaram a minha vida. Trouxeram-me forças morais para viver. Hoje, sinto-me amparado porque sei que no Brasil existe um coração que me ama e me protege. Quando as recebo, tudo revive em mim. Vejo alegria por toda parte. Até as pedras das ruas por onde transito me parecem belas e felizes. E eu, que o amava espiritualmente porque esse sentimento não poderia de forma alguma ser humano, respondia ciosa de fornecer-lhe alento e forças para bem suportar as suas amarguras, pois confessava-se sofredor e doente do coração. Mas nunca supus, nunca tive sequer a intuição de que Z.P., o autor daquelas tão doces cartas de Varsóvia, era, na realidade, a reencarnação de Roberto de Canalejas, ao qual, ao reencarnar em 1931, prometera dar-me um sinal na primeira oportunidade que se lhe oferecesse. No entanto, a verdade é que o conhecia pessoalmente. Com a facilidade que tenho de deixar parcialmente o corpo, graças à faculdade mediúnica de desdobramento em corpo astral, muitas vezes visitei-o por esse meio, na capital polonesa. Conhecia-lhe as roupas, acompanhei-lhe algumas vezes os passos pelas vias públicas da cidade, de mãos dadas com ele, assistia de quando em vez ao seu almoço, pois se esse fenômeno acontecia aqui no Rio de Janeiro às 8 horas da manhã, em Varsóvia seriam 12, em vista da diferença de fusos horários de um país para outro. Vi-o por várias vezes sentado à escrivaninha no escritório da firma onde trabalhava, e até nos cafés da cidade. Se o desdobramento acontecia no decorrer do dia, o que frequentemente se verificava, porque prolongando-se o meu trabalho mediúnico até às 2 da madrugada, eu tinha necessidade de repousar durante o dia. Até mesmo a fumaça das iguarias, comumente 3 pratos, postas à mesa, eu distinguia, bem como as vidraças descidas no inverno. Mas nunca ouvi o que falava. Não compreenderia mesmo, porque não conheço o idioma polonês. Foi por essa forma que soube ser ele casado, uma vez que ainda não me revelara certas particularidades da sua vida, o que absolutamente não me perturbou, porquanto não nutria esperanças humanas a seu respeito. E tínhamos os mesmos sonhos na mesma noite, os quais sempre se referiam a nós mesmos quando nossas cartas, narrando-os, se cruzavam pelos ares. Enfim, perfeito intercâmbio de almas afins encarnadas. Por sua vez, Z.P. descrevia com precisão locais do Rio de Janeiro, onde declarava passeávamos no curso do sono. Em janeiro de 1975, Z.P. transferiu as atividades profissionais para a grande empresa de Varsóvia, a qual serviria ainda como engenheiro, seu representante. E era necessário viajar a fim de colocar-lhe os produtos em países estrangeiros, inclusive nos ocidentais. Manifestei-lhe minhas preocupações, porquanto, sofrendo males do coração, já por 2 vezes de infarte, que o levou a internações em sanatórios dessa especialidade. Ao demais, sabendo-o necessitado de repouso, entendi que uma atividade assim intensa ser-lhe-ia prejudicial à saúde. Respondeu-me que seus médicos garantiam que as viagens lhe seriam propícias à saúde, e fora do lar, onde não desfrutava de tranquilidade, ante desgostos e contrariedades conjugais intoleráveis, quase diários, sentir-se-ia melhor, talvez, logrando paz. Nada pude fazer a fim de impedi-lo de aceitar o compromisso. Mas,
Meus pressentimentos eram sombrios e mantinham-me preocupada. Viajou então por toda a Europa e de cada país e cidade que visitava, escrevia-me com a costumeira assiduidade e ternura. Em janeiro de 1976, escreveu-me que visitaria o Brasil em maio deste mesmo ano e tencionava encontrar-me, conhecer-me pessoalmente. Eu, porém, não nutria o menor desejo de encontrá-lo ou vê-lo. Eu entendi que seria ridículo semelhante acontecimento e deliberei evitá-lo. Com efeito, em princípios de abril, avisou-me que chegaria ao Rio de Janeiro no dia 12 de maio. Respondi-lhe que assumira compromisso inadiável em Cuiabá e não me seria possível estar no Rio naquela data, o que não era verdade, claro. Pedia-lhe desculpas. Na verdade, não podia nem queria vê-lo. O melhor para nós ambos seria jamais nos encontrarmos. Nosso caso era espiritual e não nos caberia mudar-lhe a feição com a qual deveríamos transpô-lo ao além-túmulo. No dia 2 de maio, porém, já alta noite, quando eu terminava o trabalho mediúnico de receituário e atendimento aos sofredores, através de mensagens consoladoras e orientadoras, percebi de chofre, surpreendida, a presença de Bezerra de Menezes, de Charles e de Inácio Bittencourt, e ouvi com nitidez a voz de Charles que me dizia: "Ele é Roberto." Compreendi que se tratava de ZP, pois acabava de orar também por ele, como fazia diariamente, desde que recebera o primeiro postal. Impossível descrever o choque que tal revelação produziu em meu ser. Jamais tivera sequer desconfiança, qualquer intuição, ou mesmo mero pressentimento de que ZP pudesse ser a reencarnação daquele Roberto que tanto dominara a minha vida a ponto de quase obsediar-me. Apenas atribuir a correspondência à fraternidade cultivada por todo bom esperantista. Mantive-me, então, aturdida pela surpresa, traumatizada, imóvel na cadeira, a vista escura, o coração como que paralisado de susto, e o lápis na mão, sem nada mais poder escrever. E assim, chocada, me senti por dias seguidos. Chegava ele ao Rio, pois bem, no dia 12 de maio, às 7 horas da manhã, procedente de Frankfurt. Mas eu, para todos os efeitos, me ausentara da cidade, certa de que o dedicado amigo de Varsóvia não suportaria essa displicência minha e romperia, de certo, relações comigo. Não creio que existam palavras capazes de descrever o sofrimento, a tortura que ambos sofremos durante os 18 dias que passou no Rio de Janeiro. Senti, então, mais do que nunca, o peso punitivo do meu erro passado, tendo na oportunidade, próximo de mim, aquele ser, companheiro de lutas passadas que tanto me amara, a quem outrora ferira tão profundamente e por quem, dado muito amá-lo agora, seria capaz de todos os sacrifícios no presente. E não poder sequer abraçá-lo, nem mesmo vê-lo, ao menos um instante, por não ser prudente nem justo que tal acontecesse. O amigo A.S., testemunha ocular desse drama, recebeu-me em meu lugar, recebeu-o em meu lugar, consolou-o e ouviu as suas confidências. Falando-lhe a meu respeito, garantiu-lhe a firmeza e a dignidade do meu procedimento por cartas. Narrou-lhe então ainda a profunda ligação espiritual existente entre nossos espíritos. E talvez, bafejado por sopro inspiracional do além, contou-lhe que em existência anterior, em meados do século XIX, fôramos esposos na Espanha. Disse-lhe do drama que destruiu nossa felicidade, do meu suicídio levado pelo arrependimento de o ter ferido com uma traição, da filha tão amada por ele, vista por mim frequentemente, agora como espírito, da minha atual vida inteiramente devotada à crença em Deus, aos princípios e conselhos da doutrina espírita e à sua pessoa. Pois que meu sentimento de amor por ele acompanhara-me ao reencarnar na presente vida, e eu o amava desde a infância, como espírito desencarnado que fora, e continuava amando-o presentemente, na condição de encarnado, tão certa estava
de que ZP e Roberto de Canalejas eram a mesma individualidade. E pediu-lhe que não me condenasse por ocultar-me a seus olhos. É que nossa ligação espiritual, os elos de nossa união eram fortes demais e não resistiríamos ao impacto emocional de um encontro que somente poderia acontecer no além, na pátria espiritual. Não sendo espírita, nem mesmo possuindo religião definida, admitindo apenas a ideia de Deus, ZP, com lágrimas nos olhos, aceitou tudo quanto o amigo A.S. lhe narrou, depois do que exclamou no auge da emoção: há muito tempo que eu a sabia esposa espiritual minha. Essa mesma confissão ela própria já me fizera em várias cartas que me escrevera. Ansiosa, sofrendo o pesar indescritível de sabê-lo tão perto e não poder vê-lo, um dia não pude resistir. Telefonei para o hotel onde se hospedava. Queria ao menos ouvir-lhe a voz. E por 3 vezes falamo-nos em Esperanto. Mas ele nunca soube que falara comigo. Na ocasião, identifiquei-me como sendo uma tia que transmitia um recado meu de Cuiabá. Ao ouvir-me a voz, notei-lhe a emoção, o nervosismo que o assaltou. Perguntou-me de imediato se era eu quem falava. Nesse recado transmitido pela tia, pedia-lhe que me perdoasse por não tê-lo recebido. Eu não teria coragem de vê-lo. Respondeu que compreendia tudo e absolutamente não se sentia agastado, embora sofresse e lamentasse a minha ausência. Era e seria o mesmo amanto, que significa aquele que ama em Esperanto, de sempre. Que não me afligisse nem chorasse e que confiasse nele. ZP visitou ainda as melhores capitais brasileiras, servindo a firma comercial que representava. De retorno ao Rio, A.S. ofereceu-lhe um almoço de amizade, quando pôde notar a indisfarçável e constante preocupação dele por minha pessoa, o carinho com que a cada instante se referia a mim, o desejo de conhecer ao menos o bairro e a rua onde resido. E regressou à sua pátria no dia 30 do mesmo mês de maio. Uma vez em Varsóvia, endereçou-me uma das mais belas e afetuosas cartas que escrevera até então. Consolava-me, pedia-me que não sofresse, que não chorasse, e se eu não o quisesse ver quando voltasse ao Brasil no ano seguinte, não me participaria a sua vinda, a fim de que eu não fizesse o sacrifício de viajar para tão longe. Era o mesmo ZP de sempre. O seu amor seria pulcro, como sempre o fora. Quando o amigo A.S. contava-me as extensas conversações que teve com ZP, afirmou de forma bem convicta o seguinte: olha, observei profundamente ZP por todos os ângulos. É homem educadíssimo, tem grande coração e é culto, sério, discreto. Confessou-me não ser a pessoa realizada na parte sentimental, embora o seja financeiramente. O que possui é a certeza do seu amor que lhe dá vida e alento. Uma espécie de realização sentimental através das cartas. É um homem triste. Isso, um homem triste, curvado sobre o sofrimento que procurou no trabalho o refúgio para os próprios padecimentos. Ele é, enfim, o que os livros dizem sobre Roberto de Canalejas. 11 meses se passaram após a visita de ZP ao Brasil. Nosso relacionamento por cartas prosseguiu com a mesma ternura espiritual, o mesmo devotamento a um amor sublimado que não era deste mundo. Suas viagens continuaram, seguidas e trabalhosas, pelos 4 cantos da Europa. Mas, em cada carta ou postal que me escrevia, confessava-se fatigado. O trabalho era rude, intenso, e a doença do coração frequentemente o perturbava com ameaças inquietadoras. Já agora eu via em sua pessoa, além de ZP, aquele espírito Roberto que me acompanhara a vida toda desde a infância, dominando, por assim dizer, a minha existência. A inesperada revelação que eu recebera a respeito da reencarnação deste, naquele,
a dedicação invulgar de ZP por mim, que ele sequer conhecia pessoalmente, o seu estranho sentimento de amor, que não esmorecera nem mesmo ante a decepção da minha fuga à sua presença quando da visita ao Rio, antes parecendo tê-lo aumentado consideravelmente. A comoção sentida após as confidências de A.S., tudo indicava que só mesmo Roberto de Canalejas me poderia considerar e amar por forma tão perfeita. Uma correspondência, só por si, não poderia certamente vincular tanto assim dois corações e transfigurar duas vidas, a dele principalmente, que nem mesmo possuía, como eu, o apoio da crença espírita. Somente um reencontro espiritual seria capaz de produzir e explicar o efeito que ambos sentíamos, revolver-nos os refolhos da alma. E se frequentemente reencontramos terríveis inimigos do passado espiritual, reconhecendo-os até mesmo no seio de nossas famílias, por que não poderíamos reencontrar seres amados, embora erros cometidos anteriormente impeçam a reaproximação integral para o efeito de dolorosa punição? Em janeiro de 1977, ZP escreveu-me participando que as viagens para o ano todo estavam já programadas e que voltaria ao Brasil pelo mês de maio, tal como o fizera em 1976. Mas decidira não participar à sua chegada, a fim de me não fazer sofrer, pois sabia continuar eu desencorajada de me encontrar com ele. Escreveu-me, portanto, seguidamente da Alemanha, da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, da Inglaterra, da Irlanda, da França, da Itália. Queixava-se de cansaço e exaustão. Em março escreveu-me de Lagos, capital da Nigéria, na África Central. E em 26 do mesmo ano, do interior do país, dizendo que voltara a sentir o coração e que o calor excessivo daquela região perturbava-o profundamente. Acrescentava que passaria a Páscoa em Varsóvia e de lá escreveria novamente. Recebi esse postal em 31 de março. Não lhe respondi, pois esperavam-no naquela capital 2 cartas minhas. Fiquei à espera de novas notícias. Mas passou a Páscoa, passou todo o mês de abril e eu nada recebi. Pacientemente deduzi que as intensas ocupações ou alguma crise do coração manteria o amado amigo hospitalizado, como já acontecera 2 vezes, embora tivesse escrito postais dando-me notícias. Na primeira quinzena de maio, no entanto, ainda sem qualquer notícia, vi-me certa madrugada exteriorizada do corpo físico pelo amado espírito Charles e o meu paternal guia de todas as horas. Encontrei-me então em silencioso recinto, com amplas janelas, através das quais distinguia-se a amena paisagem tipicamente terrena, isto é, extenso o horizonte, levemente recoberto por névoa esbranquiçadas, meio azuladas, e o salão, dir-se-ia, suspenso no ar. Dado eu distinguir o cume de montes muito afastados. Mas tudo isso eu enxergava naturalmente, sem esforço nem insistência. Era um panorama que se impunha à minha revelia. Diante de mim, mas separado por algo que me pareceu mesa, acho que um balcão, estava ZP, muito sério, fitando-me vivamente, como que aturdido e atordoado ao meu lado, um pouco afastado. Charles me disse: "Conversa com ele, pois ainda não sabe." Comecei então a falar com o ZP. Qualquer coisa da qual não pude me recordar ao retornar ao organismo físico, pois, conforme declarei acima, eu sou médio semiconsciente. E essa propriedade se manifesta em todas as minhas operosidades mediúnicas. No entanto, ZP parecia prestar muita atenção ao que eu dizia. E depois falou entre nervoso e comovido: eu sei. Eu já estou no túmulo, não é?" Mas ele falou em esperanto. Pelo menos assim eu entendi. E eu sacudi a cabeça afirmativamente, muito serena. E Charles voltou a orientar: "Procura abraçá-lo, confortá-lo,
pois vai chorar. Deixa-o deitar a cabeça em teu ombro para dormir. Assim fiz. Acheguei-me a ele, abraçamo-nos fortemente, pôs-se a chorar. E eu disse-lhe muitas coisas, como se esclarecesse um espírito recém-desencarnado, mas recordo-me do seguinte: ora, meu amado, era assim que eu o tratava nas cartas que lhe escrevia. Foi melhor assim. Você sofria muito. Não tinha mesmo possibilidade de ser feliz. Agora você encontrará os seres amados de outros tempos. Terá paz, terá descanso, conhecerá as maravilhas do infinito. Chorando e abraçado a mim, Zp descansou a cabeça no meu ombro e, pouco depois, adormeceu. O que se passou em seguida não me foi dado recordar para poder descrever. Charles acompanhou-me de regresso à Terra e percebi que deslizávamos por entre atmosfera levemente azul e luminosa. Despertei muito lentamente, como é habitual, e quando recobrava a lucidez já no organismo físico, ouvi que Charles afirmava o seguinte: é ZP. Despertei completamente e senti-me serena e resignada, certa de que o meu generoso amigo de Varsóvia havia desencarnado. No entanto, nada estava perdido. A morte não existe. Sabemos todos dessa consoladora verdade. Aprendi nas lições do Consolador enviado pelo Cristo de Deus a crer e a esperar. Eu desejava, porém, a confirmação material daquela transposição espiritual. Todo médium tende a desconfiar das manifestações mediúnicas que recebe. A exemplo dos outros, também isso acontece comigo, pois acho-as, às vezes, grandiosas demais para minha pobreza moral. Em verdade, eu não tinha dúvidas de que o meu bom amigo polonês desencarnara, e fora por essa razão que não mais recebera notícias suas. Mas desejava uma comprovação. Eu queria conhecer alguns detalhes, pelo menos. Assim foi que em 27 de maio eu escrevi uma carta a ele próprio, embora sabendo-o já fora deste mundo, e enviei-lhe ao endereço costumeiro. Meu fito era provocar a sua devolução, com a confirmação do acontecimento, o que não aconteceu. Em meados de junho, enviei uma nova carta com o mesmo fito, nada ainda recebendo como resposta. Pedi ao amigo A.S. que escrevesse ao esperantista daquela capital, incumbido de fornecer informações de algo ou alguém solicitadas pelos co-idealistas estrangeiros, nós denominávamos como delegados, pedindo notícias de ZP, pois sua última missiva, datada de 26 de março, da Nigéria, informava que sua saúde não era satisfatória. Demorou um pouco a resposta, dado que era verão na Europa, tempo de férias entre os europeus e o destinatário viajara em descanso anual. Em agosto, no entanto, 4 meses depois da desencarnação de ZP, o amigo A.S. recebeu resposta ao seu pedido de notícias. Gentilmente, com a distinção e a afabilidade próprias de um esperantista, o missivista declarava que fora amigo de ZP e que, infelizmente, este falecera em abril. Outra carta chegará às mãos de A.S. com os detalhes necessários. O jovem S.P., filho de Z.P., informado por aquele delegado, escrevera com distinção idêntica à do amigo de seu país, esclarecendo que Z.P. chegara a Varsóvia, provindo da Nigéria, em 3 de abril do ano de 1977, domingo de Ramos, e falecera dia 8, na sexta-feira da Paixão. Às 7 horas, no Brasil seriam 3 da tarde, momento em que eu orava em homenagem ao Senhor pelo dia da sua paixão. Nessa noite em Varsóvia seria o entardecer. Em Varsóvia seria entardecer, tá? ZP guiava o seu carro pelas ruas da cidade em companhia do filho. Parou em um sinal vermelho e, sentindo-se mal, desceu a fim de procurar recursos em uma farmácia próxima. Deu apenas 2 passos, mas retornou ao carro e caiu sobre o volante, fulminado por um infarte, o terceiro que sofria.
O jovem SP acrescentava que o sepultamento foi realizado a 14 do mesmo mês, no jazigo da família. Enviou um recorte de jornal com o convite para o enterro e pedia a AS para comunicar o acontecimento. Contava o meu amado amigo, 45 anos e meio de idade, pois reencarnara em outubro, no dia 18 do ano de 1931. E eu, que o vi reencarnar, agora via também a sua desencarnação. Quando a carta do jovem SP foi lida, 2 lágrimas se me desprenderam dos olhos. Parece que sofri, mas habituei-me ao sofrimento e não lamentei. Eu não choro pelos mortos. Eu considero a morte uma das melhores coisas ainda existentes neste mundo. ZP dera o testemunho terreno com muita dignidade e heroísmo, suportando bem as consequências do seu desespero na existência anterior. E regressou à pátria espiritual, liberto do erro praticado, amparado pelos amigos espirituais. Não chorei, portanto. Bendisse, sim, a Deus, pela graça de o ter encontrado reencarnado e sentido a grandeza do seu amor, ao qual eu me habituara através de existências seculares. Alguns dias depois da recepção daquela carta, Charles levou-me a visitá-lo no além-túmulo. É curioso que eu, diariamente trabalho em psicografia, até hoje, 6 de setembro de 1978, e não recebi uma só mensagem escrita por ZP, ou de algum amigo espiritual dando-me notícias dele. São outros os meios de comunicação que os protetores espirituais me permitem com ele. Nessa visita proporcionada por Charles em corpo espiritual, vi-me passeando de mãos dadas com ZP. Encontrávamos-nos em um parque, algum tanto denso, o qual tudo indicava ser ainda uma região terrena, ou pelo menos muito condensada, dado que fosse região espiritual, pois via com nitidez as árvores postas em alamedas e, às vezes, desviava-me delas e desviava ZP como se o guiasse. Este mostrava-se bastante atordoado, lento de movimentos. Não me lembro de que ele falasse enquanto passeávamos, ao passo que eu dizia-lhe muitas coisas, satisfeita, sorridente. Não me recordo do que lhe dizia. Ele mantinha as mãos crispadas, fechadas, enquanto eu abarcava com a minha a sua mão direita, sentindo-a endurecida. Compreendia que se ressentia ainda da impressão do choque da hora extrema, quando, de certo, fechara as mãos sob o efeito da dor causada pelo infarte sofrido. Viu de tal qual realmente fora como encarnado, embora não o conhecesse pessoalmente. Triste, cabeça baixa, o torso meio curvado para frente, aspecto modesto e sofredor, o que o amigo A.S. confirmou quando lhe relatei o que vira. Vi ainda, à nossa frente, um seu irmão desencarnado, morto durante a última Guerra Mundial, aos 19 anos de idade, o qual se mostrava curioso com a minha presença. Depreendi que fora esse espírito quem o recebera no além, e certamente fazia-lhe companhia, reconfortando-o. Assim, passeando em dado momento, aproximou-se de nós a figura de uma senhora de meia idade, muito simpática, risonha, humanizada, a qual se dirigiu a mim, exclamando: "Está tudo bem. Fique sossegada. Este lugar pertence ao Dr. Bezerra de Menezes." Concluí, então, que ZP era protegido desse caridoso apóstolo do bem com o qual, antes de reencarnar, tanto trabalhara sob o nome de Roberto de Canalejas. Entendi também que a visita estava terminada. ZP afastava-se, meio atordoado, dirigindo-se para o lado do irmão, e eu voltava ao corpo, nada mais percebendo. Passados mais alguns dias, infelizmente minha costumeira displicência não me permitiu assinalar as datas em que tais fatos se verificaram, vi-me novamente levada por Charles a uma localidade, eu não sei se terrena ou espiritual mais uma vez, pois essas paisagens por vezes me confundem, tão parecidas elas são. Era um local bastante penumbroso.
parecendo um quarteirão de uma pequena cidade mal iluminada. Talvez um tipo de umbral moderado, se assim eu posso me expressar. Encontrei-me ao lado de ZP, agora já bastante melhorado, e estávamos de mãos dadas. Charles deixava-se ver discretamente de lado, no interior de certa habitação que se me afigurou uma casa comercial. Em dado momento, dirigi-me a ele, chamando-o de pai. Pela primeira vez durante esses transes, tratava-o assim. Perguntei-lhe: Papai, podemos passear aqui na calçada até a esquina? E o meu antigo pai respondeu: Sim, pode. Então, de mãos dadas, começamos a caminhar lentamente. Ao chegar à esquina, quis prosseguir o passeio a fim de ingressar noutra rua. Mas EP, sempre mais ajuizado do que eu, deteve-me, puxando-me pela mão e dizendo: Não temos licença para passar daqui. E voltamos ao ponto de partida. ZP estava muito sério, enquanto eu, risonha e satisfeita, falava-lhe muitas coisas, das quais, ao despertar, infelizmente, não pude recordar-me. Como vemos, há locais do invisível que muito se parecem com os da Terra, a ponto de confundir-nos. Porquanto, realmente eu não sei se eu estive com ZP e Charles em ambiente extraterreno ou propriamente em qualquer local da crosta planetária. Prefiro crer, porém, ou sou intuída, de que estive num plano de transição, aquela espécie de umbral moderado em relação ao que já conhecemos sobre umbrais. Um detalhe curioso. Na esquina que eu desejei ultrapassar, 2 homens, na verdade espíritos, conversavam. Ouvi-lhes a voz, mas eu não entendi o que diziam. Alguns dias depois, talvez um mês, fui surpreendida com mais uma interessante visita ao bem-querido amigo. Tudo indica que Charles desejava recompensar-nos dos sofrimentos que muito antes vínhamos experimentando ou ajudar a nossa definitiva reconciliação, pois não esqueçamos de que entre mim e Roberto, agora ZP, existiu vasta rede de traições de minha parte, das quais eu deveria expungir-me, procurando amá-lo o melhor possível. Ou ainda, participando-lhe da situação na vida espiritual e da continuidade da nossa ligação em além-túmulo, o que poderia servir de consolo e esperança para outras personalidades nas nossas mesmas condições. O fato é que, dessa vez, eu me vi sentada como que num muro, um balcão ou um terraço, eu não sei bem, parecendo-me tudo muito terreno. Ao meu lado esquerdo senti a presença de ZP, igualmente sentado e tão próximo que o sentia encostado a mim, apesar de não o distinguir bem. Estava muito risonho, diferente, portanto, das primeiras visitas que lhe fizera. À esquerda estava Charles, de forma que ZP ficava no meio, entre mim e Charles. Este também sentado no balcão e igualmente risonho, mas eu apenas o percebia, sem vê-lo, francamente. No além, essas coisas são muito naturais. Quando encontramos qualquer ser amado, absolutamente não nos surpreendemos, nem nos entregamos em demasia às expansões. Parece que estas se manifestam antes pela troca de vibrações amorosas sublimadas, mais intensas ou perfeitas do que sentimos na Terra. O que nos torna imensamente felizes, aliás. É, pois, como se fosse um acontecimento natural, comum, o que indica estarmos habituados à convivência com o ente querido durante o sono no nosso corpo, não obstante estarmos encarnados e ele desencarnado. Em dado momento, rindo-se, bem-humorado, ZP ofereceu-me um cartão postal de tamanho comum. Senti o contato de suas mãos nas minhas e ouvi o que me dizia, oferecendo-me a dádiva, mas não o vi exatamente como acontece em sessões de contato e voz direta. Quando sentimos até o beijo que os espíritos nos dão e a umidade dos seus lábios, e ouvimos-lhes a voz, mas não os vemos. Ele tinha o hábito de presentear-me com cartões postais e eu los retribuía.
não só da Polônia, como de todos os países que visitasse. Fiquei contentíssima com o presente e revirei-o nas mãos a fim de admirá-lo. Tratava-se de uma vista bucólica do seu país, mas, subitamente, o postal dilatou-se, tomando as proporções de uma paisagem viva, completa, ou seja, de dimensões naturais. Assustei-me, e eles se riram de mim, enquanto eu exclamava: "Meu Deus! Uma paisagem campestre e é da Polônia! Que beleza! 2 jovens pastores, as cabras, a casa de campo, tudo tão lindo, pitoresco." E de repente, tudo mudou. Movimentou-se. Agora a neve caía e cobria a chaminé, o peitoril das janelas, os degraus da porta, a casa toda. Só aí pude compreender o fenômeno em si, pois nas cartas que me dirigia, ZP participava-me, sempre em novembro, que caíam as primeiras neves, e eu lhes respondia que me não era possível sequer conceber esse quadro da natureza do seu país natal, uma vez que eu residia em zona tropical e nunca viajara para regiões frias. Mas eis que agora apreciava a pequena tempestade de neve em lugar belíssimo, para em seguida a cena modificar-se novamente e mostrar as cobras saltitando no prado verde, o sol delicado dourando tudo, e os 2 pastores, muito brancos e louros, indo e vindo, atentos aos seus deveres. Com as minhas exclamações eu notava que ZP e Charlie se riam, e o conforto que me banhava o coração deixava-me fundo traço de alegria moral, espiritual indescritível, pois me sentia feliz junto aos 2 espíritos mais amados pelo meu coração durante as minhas tristes peregrinações pela terra, não obstante o muito que os tenho feito sofrer. Depois dessa visita, somente mais 2 se verificaram até hoje, no caso, 6 de setembro de 1978, com um espaço de tempo mais prolongado entre uma e outra do que o das precedentes. Assim foi que a primeira vez, nesta segunda fase, visitei-o ainda no bosque já mencionado, isto é, o lugar pertencente ao Dr. Bezerra de Menezes, para me servir da expressão usada pela amável dama citada nas páginas anteriores. Vi-o muito melhorado, já lucilante, pois não esqueçamos de que a luz é patrimônio do ser espiritual, que o perispírito é luminoso por natureza e que só se conserva embaçado e escurecido e até mesmo completamente enegrecido quando somos criminosos, quando alimentamos pensamentos e desejos pecaminosos, quando somos sensualistas e desonestos e avessos ao bem. Passeava ele, muito satisfeito e risonho, pelo dito bosque, dando a mão à menina já mencionada aqui, Lalita, a filha que tanto amou em anterior existência e cuja morte levou-o ao desespero, precipitando a sua própria. Compreendia, assim, a misericórdia do alto. Tendo expiado essa falta na presente vida, como ZP, agora recompensava-o pelo muito que sofrera, com a proteção e assistência desse encantador espírito, pois era visível que esta entidade constituía-se em seu assistente espiritual ou em um deles, na fase nova de vida que enfrentava. ZP viu-me, acenou-me com um gesto afetuoso de saudação e disse-me algo, mostrando a criança. Mas eu não entendi, ou pelo menos não consegui lembrar, ao despertar, do que ele dissera. Aliás, entre mim e ZP, existia uma linha de demarcação bem visível aos olhos. Eu não poderia chegar até ele como das vezes antecedentes, e ele certamente não poderia chegar até mim. O lado em que pai e filha se achavam mostrava-se luminoso, com claridade diferente daquilo que nós nos habituamos a considerar como tal, possivelmente a luz própria do mundo invisível ou espiritual. O lado em que me achava era penumbroso, como se grande tempestade ameaçasse desabar. Confesso que grande pesar, quase angústia, me invadiu o coração. Mas não desejei tornar-me ingrata para com o pai de que tantas concessões já me fizera, mesmo durante essa fase de minha existência, e por isso de nada me queixei. Resignei-me, compreendendo que aquela demarcação
nada mais era do que a consequência das minhas próprias faltas, escassez de méritos para me aproximar francamente dos dois seres amados. No entanto, é também possível que o meu estado de encarnação me impedisse melhor penetração naquela região tão diferente do lugar onde me via. Talvez até mesmo se tratasse de uma outra dimensão, quem sabe, aquele local luminoso, se assim me posso expressar. Novo lapso de tempo sobreveio. Eu não posso precisar se foi 1 ou 2 meses, até ser favorecida com mais outra visita ao mesmo local luminoso, onde e quando me detinha na parte tempestuosa. Vi Zepê sereno, satisfeito, sentado num banco de jardim ou de parque, de estilo muito antigo, como de mármore, evocando o século XVIII. A menina saltitava pelo banco ao seu lado, e por vezes subia em suas pernas, abraçava-se ao seu pescoço, brincando alegremente, o que o fazia igualmente alegre. O quadro encantou-me, ao mesmo tempo em que me senti humilhada. Sim, ao passo que, na oportunidade, me perguntava se não seria preferível ignorarmos o que se passa em além-túmulo com os nossos seres amados. Desta vez, porém, Zepê não me viu, nem me saudou. Ambos, pai e filha, certo, evocavam os dias felizes do passado na Espanha, quando, nas horas de lazer, Roberto de Canalejas divertia os filhos. Eu, porém, não podia, não devia compartilhar dessas doces recordações, tão felizes, revendo o passado com eles. Traíra o meu lar, o compromisso conjugal, os meus filhos. E agora seria necessário sorver o fel das consequências do meu crime até a última gota, sem queixas, nem revoltas, apoiando-me na resignação, na paciência e na esperança que o Consolador enviado pelo Cristo me deu, ou melhor, perdão, pelo Cristo de Deus me favorece. Pude sentir como nunca o paraíso que perdi com as ações mal praticadas e, contemplando aquele quadro do qual não podia participar, pude orar, agradecendo ao Pai o favor daquela visita, dura lição para mim, lembrando a terrível sentença do Evangelho, que diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. A partir dessa data não mais visitei Zepê. Nem mais o encontrei nessa região do invisível. Sabia-o estar, no entanto, no meu local de trabalho, quando das preces iniciais. Senti-lhe a presença e a pressão das mãos sobre a minha cabeça e também sobre o meu rosto, isso por várias vezes, sem, contudo, lograr vê-lo, tal como acontece em sessões de contato. Pressenti-o ainda ao meu lado na escrivaninha, no dia em que iniciei a preparação do presente relatório. Ao que parece, essas páginas muito lhe interessam, pois se não o tenho visto mais, entretanto percebo-lhe as irradiações frequentemente, durante as orações e o trabalho espiritual que faço diariamente. As visitas em corpo astral foram-lhe feitas no primeiro ano de sua desencarnação. No momento, tenho certeza de que esse espírito amigo já não se encontra em ambientes terrenos. Gravitou, por certo, para planos mais consoladores, visto que lhe é necessário serenidade a fim de se refazer das provações sofridas e procurar progredir. E por isso, ser-me-á mais difícil visitá-lo. De qualquer forma, sinto-me edificada com a misericórdia que o alto me concedeu, a qual me veio consolar do muito que minha alma tem chorado sobre aquele passado tenebroso em que infringi um dos mais sagrados dispositivos da lei de Deus. É evidente que essas visitações feitas a Zepê tiveram o beneplácito da lei que dispõe sobre o intercâmbio das relações entre as almas encarnadas e desencarnadas, excluindo, no caso, a ideia de privilégio. Eu não sou a única individualidade agraciada com esse favor. Como disse, trata-se de uma lei, e o Livro dos Espíritos nola expõe com segurança. Somos, portanto,
informados pelos livros doutrinários que, quando do sono do corpo, visitamos os entes amados falecidos e com eles confabulamos, desde que nos mantenhamos respeitosos e resignados ante a provação de, aparentemente, perdê-los, embora nem sempre nos recordemos dos fatos ao despertar. Ainda assim, é o que nos encoraja a continuar a luta pelo existir, não obstante a mesma provação. O que é raro, difícil mesmo, é lembrar os encontros com a precisão e a certeza com que os lembro. Mas isso é uma particularidade mediúnica que tenho a ventura de possuir pela misericórdia de Deus. Talvez para melhor me ajudar a vencer o calvário dos meus próprios pecados. É igualmente evidente que tudo o que aqui é relatado foi preparado e assistido pelo Espírito Charles, pois sua presença nunca me faltou nessas ocasiões. Como meu pai, que foi, ainda ontem, compassivo e caridoso, proporcionou-nos, a mim e a ZP, esse refrigério em vista do muito que já sofremos. Tenho certeza de que o meu pecado do século passado contra o lar e a família está resgatado. Custou-me, porém, 1 século e meio de trabalhos e sofrimentos morais. Creio, sim, nos ensinamentos doutrinários que nos asseveram que o amor é imortal e resiste aos séculos. A separação, as reencarnações, as impossibilidades, as dores, ao desespero, sublimando-se depois para o prosseguimento na eternidade. O elo espiritual que me liga a Roberto de Canalejas, temperado por todas essas lutas seculares, faz-se sublimado agora, com o comovente episódio da sua nova personalidade terrena como ZP. Vale aqui abordar um detalhe, para finalizar essas páginas, que estou certa, muito interessarão aos pais e adolescentes. Muitos deles, se não todos, tristemente colocados em tão dolorosa provação, porquanto a morte carnal na terra ainda constitui provação e até expiação. Muitos desses pais quereriam a certeza de que no além, após a própria desencarnação, encontrariam os filhos tais como os tiveram na vida terrena, isso é, pequenos na idade com que desencarnaram. Ora, estou autorizada a declarar-lhes, por experiência própria, pela vivência que desde a infância tenho com fatos espirituais, com espíritos e ainda com declarações dos livros clássicos da doutrina espírita, que podem e devem alimentar essa certeza, que é: os filhos, prematuramente desaparecidos da face da terra, lhes aparecerão no além, tais como foram, pelo tempo que for necessário ou que quiserem, pois, do contrário, não se identificariam nem proporcionariam aos pais a recompensa pelo muito que sofreram. Logicamente, o espírito não é infantil, e as dimensões naturais do perispírito não são de uma criança. No entanto, o poder e a liberdade de conservar a aparência perispiritual que desejar e que lhe for necessária depende de sua vontade e de sua força mental, que tem grande poder sobre a estrutura maleável do corpo fluídico. E tal poder é lei, é condição do ser desencarnado, pois vemos que espíritos de inferior categoria moral, mental e espiritual tomam formas, por vezes até assustadoras, repulsivas, com que prejudicam e até obsediam não só os seus irmãos encarnados, mas até mesmo os desencarnados. Essa liberdade é, pois, condicionada ao livre arbítrio. O espírito viveu numerosas vezes como homem ou mulher, progrediu, aprendeu e muitas vezes poderá ser mais amadurecido espiritualmente do que os próprios pais. É, portanto, adulto. Sabemos ainda que uma das particularidades magníficas desse corpo quintessenciado, cuja composição, segundo os clássicos do Espiritismo, participa de modificações sublimadas do fluido cósmico universal, do fluido magnético e do fluido elétrico,
consiste em ter sua natureza expansível e restringível, ou seja, sobre modo maleável, alongando-se ou contraindo-se segundo a vontade e a força mental do princípio inteligente. Por favor, vejam Allan Kardec no Livro dos Espíritos, também o Livro dos Médiuns, em Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e também com Gabriel Delany, O Espiritismo perante a Ciência e demais obras. Ora, em minha passada existência, eu sei que eu possuía uma filha pequenina, e a quem muitas vezes ouvi que chamavam Lelita. Eu a vi por toda a minha adolescência, minha mocidade, e vários familiares meus igualmente a viam em nossa casa. No ano de 1943, eu pedi a esse amado espírito que não me aparecesse mais. E eu fui atendida. Sua presença, assim constante, acarretava reminiscências dolorosas de um passado espiritual terrível que muito me faziam sofrer. Nos dias atuais, no entanto, mais de um século após a sua desencarnação e também a minha, na vida passada, revejo-a agora no mundo espiritual em companhia do Pai. Sempre a mesma, com aqueles 5 anos de idade com que ela desencarnou. É evidente, é visível então, que para que eu a identificasse, sentisse que sou por ela consolada pelo muito que sofri. Que caso típico de espírito familiar vem me ajudando na reabilitação da minha honra espiritual. Ela teria que se apresentar com a forma que teve quando foi minha filha. Se apresentasse adulta ou crescida, segundo julgam alguns que acontece, deixar-me-ia, certamente, indiferente. Ao passo que recebo a dádiva de revê-la tal qual era há mais de um século, valendo por bênção tranquilizadora de que efetivamente resgatei o mal passado que vivi. E como na lei de Deus não existem privilégios, os pais que viram partir os filhos pequeninos certamente também terão a aventura de encontrá-los, tais quais foram quando seus filhos, pois, conquanto o espírito não seja infantil, Deus o dotou com propriedades que o permitem tomar a forma que mais desejar, para consolo dos pais. Até que o tempo passe e estes, no caso os pais, integrados na lei, compreendam que, infantis ou adultos, o que realmente importa e edifica é o amor imortal que os unirá para sempre sob a face de Deus. Pela médium Ivone do Amaral Pereira.